Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e agiliza a jornada do motorista caminhoneiro e da motorista caminhoneira por todo esse Brasil. E hoje é um dia muito feliz para mim, que eu tenho ao meu lado ele que é uma pessoa querida do nosso time, ele que é gerente nacional da Mots para o segmento de construção civil. Antônio Zanetti, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, prazer enorme meu aqui estar com vocês hoje, Dutra. Muito bom. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante, um assunto que é a vida da Mots, que é o transporte rodoviário de cargas, mais especificamente sobre desafios estruturais, né, e possíveis melhorias sobre esse tema, né, que é um tema super importante. O transporte rodoviário, que representa aí mais de 60% de todo o transporte de cargas no Brasil. E para falar com a gente, né, sobre isso, a gente tem, né, o prazer de receber ele aqui, que é superintendente de serviços de transporte rodoviários e multimodais de cargas da NTT, José Aires Amaral. Amaral, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, agradeço a equipe da Motos pelo convite, me sinto honrado de conhecê-los e fazer parte desse episódio. Obrigado, Dutra, obrigado, Zanetti. Boa. Legal, veio direto de Brasília, né? Direto de Brasília. Ah, muito bom, terra boa. Bom, Estava nos bastidores, eu morei em Brasília 2 vezes, 2015 e 2022, sinto saudade de morar lá. Você nasceu lá, né? Sou de Brasília, criado e nascido, e estamos aí. São Paulo hoje está um pouco frio. O Zanetti veio de Curitiba, Curitiba, Zanetti. 3h30 da manhã? 6 graus em Curitiba, 3h30 da manhã, mas estamos aí, firme e forte. Isso aí. Mas tudo depende de diferencial, então aqui tá quentinho. É isso aí, Isso aí, exatamente. Muito bom, gente. Então, acho que para começar aí, Amaral, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre carreira, um pouco sobre, né, a jornada de cada um que está na mesa aqui junto com a gente. Seria legal você contar um pouquinho da sua carreira, né, a sua trajetória até aqui e também falar um pouco da NTT, do papel da NTT e do papel da sua superintendência, para a gente começar. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Bom, como você bem colocou, o pessoal me conhece como Amaral. Eu tenho 18 anos de carreira na NTT, iniciei no cargo de técnico administrativo na agência, iniciei ali na parte de operação e habilitação do transporte rodoviário internacional de cargas. Então, praticamente toda a parte de habilitação da agência, das empresas nacionais e estrangeiras, era o que eu fazia ali no início. Foi interessante, assim, recém-chegado na agência, 20 anos, meio até tentando entender qual que era o papel da agência, ainda muito nova. E passou algum tempo, eu tive a missão de ir para fiscalização. Na fiscalização, tive a oportunidade de estar bem na ponta, próximo ao pessoal, ouvi muitas dores, tanto do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, quanto do transporte rodoviário de cargas. Então, a gente ali... Acho que é ali que foi picado ali pelo transporte. Falei assim, pronto, agora essa é a minha casa, eu gostei do que estava fazendo. Continuei, fiquei praticamente 3 anos nesse setor de fiscalização. À época eu fui desafiado por um antigo chefe, falou assim, olha, você tem o desafio de estruturar uma fiscalização, digamos, digital do transporte. E acho que foi um grande desafio que me tirou da pista. Fiquei assim meio focado... Estruturei, acho que vocês talvez já tenham ouvido falar do Canal Verde Brasil. Lá atrás eu consegui fazer o primeiro desenho disso, integrando com o ambiente fiscal e a fiscalização praticamente remota. E acabou que eu vim para o transporte rodoviário de cargas, voltei, na verdade, porque eu iniciei lá com o transporte internacional, voltei para o transporte rodoviário de cargas, passei por um longo período estruturando a resolução do RNTRC, na época 4799, participei, agora 5982, passei pela coordenação, gerência, depois fui para a gerência de registro e acompanhamento do transporte rodoviário de cargas. Tem uns 3 anos que hoje estou na posição de superintendente. Estamos aí, trazendo novos desafios, tentando dar um pouco dessa pegada de tecnologia, inovação, e também mudando ali, inclusive a cultura nossa ali de estar mais próximo do setor. Então, por isso que eu agradeço essa participação. Carreira muito, muito bonita. O que você fala para os jovens aí que estão começando carreira, né, que pensam em ingressar numa carreira, né, de um setor público, né, de uma autarquia? O que você pode comentar para essa turma aí? Primeiro, assim, tem muito espaço para todo mundo conhecer um pouco mais da carreira de regulação. Eu acho que é desafiador e também muito empolgante, porque, assim, diferente do tradicional, né, do serviço público, às vezes a pessoa acha, não, vai ser meio burocrático e tal.
é bem diferente. A gente tem muito contato com o setor. Então, a gente tem contato com o setor privado, a gente ouve muitas dores, isso faz com que nós conheçamos as soluções e tentamos ali, de alguma forma, dar um propósito para aquilo que a gente faz, sabe? Então, assim, o que eu sinto de prazer é exatamente isso, de ter uma entrega para a sociedade que a gente tem a sensação que está, de alguma forma, melhorando ali para o país. Então, é muito legal e desafiador. Que bacana. E antes de abrir para o Zanetti, conta um pouquinho qual o principal papel ou os principais papéis da NTT e também da sua superintendência dentro da NTT para gente. Tá joia. Então, como eu estava conversando ali um pouco antes com vocês, a NTT ela tem um papel bem desafiador, né? Porque a gente acaba que cuida ali de todo o transporte terrestre. Então, a gente tem uma parte, praticamente para ficar mais didático, né? A gente tem, como assim, algumas áreas fins dentro da agência e que praticamente se subdivide ali em operação, operacional, etc., serviço e parte de infraestrutura. Então, dentro da NTT, a gente cuida da parte de infraestrutura ferroviária e rodoviária, das rodovias federais concedidas, e da parte de serviço. Serviço ali a gente vai para o transporte rodoviário e multimodal de cargas e transporte interestadual e internacional de passageiros. Então, assim, existem mundos dentro da agência. No âmbito do transporte rodoviário e multimodal de cargas, a gente cuida de todo o registro, né? Então, todo transportador ele precisa ser registrado no RNTC, se ele vai fazer o transporte rodoviário remunerado de cargas. Toda a parte de registro a gente cuida lá na Suroc. Toda a parte de vale pedágio obrigatório, pagamento eletrônico de frete, mais recente, pós-greve de 2018, piso mínimo de frete. Também a gente tem a parte de transporte multimodal, especificamente a parte de habilitação do operador de transporte multimodal. E claro, agora a gente vem tentando buscar, como a gente estava conversando aqui, uma pegada também de sustentabilidade em tudo que a gente começou a tratar. Então, todos os assuntos a gente acaba tangenciando um pouco esses aspectos sociais, ambientais, de governança para o setor de transporte rodoviário. Trabalho não falta. Não, não, não. Desafio para todo lado, né, Amaral? Com certeza. Legal. E falando em desafio, Amaral, o que eu queria saber, assim, do que você enxerga, né, hoje, quais são os grandes desafios, de fato, do modal rodoviário, olhando muito na questão estrutural, né, dessa questão, assim, o que você enxerga disso? Tá. Então, assim, o que eu vejo ali de grande desafio que a gente tem? Então, assim, mais ou menos como eu dividi aqui a agência, eu acho que a gente tem que dividir os desafios do transporte rodoviário, tanto para a questão de infraestrutura, quanto para a questão operacional, serviço propriamente dito, assim. Como vocês bem colocaram aqui, o transporte rodoviário é responsável mais ou menos, quando a gente olha em tonelada por quilômetro útil, 65% de tudo que é transportado no país. Mas quando a gente olha em valor por quilômetro útil, vai acima de 80%. Perfeito. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem e como país a gente também precisa ter esse olhar também de pensar o que a gente quer como país. Porque todo mundo fala, né? Infraestrutura é um indutor do crescimento. E cá entre nós temos que concordar com isso. Assim. Sem infraestrutura a gente fica limitado ali no desenvolvimento e no crescimento do país. Mas, por outro lado, vem para aquela questão, entre aspas, quase que existencial ou filosófica, né? Você fala assim, cara, o que a gente quer de país? E um dos desafios que é de infraestrutura, eu acho que está bem relacionado com isso. A gente vê que a nossa infraestrutura, ela meio que acompanhou, digamos assim, a nossa vocação, né? Então, assim, hoje em especial ferroviária, nossa infraestrutura está muito ligada com os corredores de exportação de commodity. Então, assim, a gente vê nossa infraestrutura muito focada nisso. Claro, né? Tem, claro, toda a questão de infraestrutura local e consumo interno, mas a gente vê o desafio que é um pouco relacionado com isso, né? Do cobertor curto. Então, quando a gente tem cobertor curto, a gente acaba olhando o que a gente vai priorizar, como a gente vai fazer, o que a gente quer de país. E infraestrutura é isso. São décadas de investimento para a gente ter resultado, para a gente ter transformação, para a gente ser eficiente. Então, assim, o planejamento e o direcionamento para onde a gente quer chegar é fundamental. Então, o primeiro desafio que eu vejo qual o país que nós queremos,
para daqui 20, 30, 50 anos? Eu acho que o primeiro desafio é esse como sociedade brasileira. A gente repensar se o modelo que a gente quer é esse, vamos continuar sendo esse modelo de desenvolvimento? Então, vamos focar também nossas infraestruturas nesse sentido. Se não, a gente quer diversificar, como vamos diversificar? O que nós vamos fazer? Então, por quê? Porque é isso, recurso. Quando a gente vem acompanhando o desenvolvimento ali e a evolução do investimento em infraestrutura, a gente pega em torno de, quando a gente fala em infraestrutura como um completo, e nem só de transporte, em torno de 2% do PIB. É o que a gente vê ali ao longo do ano. E aí entra saneamento, etc. e tal. Quando a gente olha para transporte, é menos de 1% do PIB. Investimento. E quando a gente olha para transporte rodoviário, em torno de 0,4% do PIB. Então a gente vê ali que essa trajetória é insuficiente para a gente ter a melhor infraestrutura, os melhores caminhos, a redução de custo que a gente gostaria. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo realmente, assim, a gente tem uma definição muito clara para onde queremos ir. E segundo momento como alocar os recursos da maneira mais eficiente. Então, vem por aí esse grande desafio. Isso tendo um olhar infraestrutura. E quando a gente olha para a infraestrutura que a gente tem hoje, em torno de 67% da infraestrutura rodoviária que a gente tem, as rodovias, pelo estudo da CNT, apontam para alguma, digamos assim, falha na infraestrutura, alguma deficiência na nossa infraestrutura, 67% da malha. Quando a gente olha para toda a malha rodoviária, a gente só tem 12,5% da malha rodoviária pavimentada. É muito pouco. É muito pouco. E desses 12,5%, 67% ali tem algum probleminha. Mas, por outro lado, a gente vê ali a questão de como a gente tem mudado o direcionamento ali para trazer e atrair investimento privado, que aí entra muita atuação da NTT, para as rodovias federais concedidas. Quando a gente começa a fazer um paralelo, a gente começa a ver que o panorama das rodovias federais concedidas, ou rodovias concedidas em geral, costumam ser melhores do que as rodovias mantidas pelo Estado. E acaba que reduz um pouco dessa pressão do Estado ter que investir diretamente, como eu falei, cobertor curto ali. O tamanho da máquina também, né? Eficiência de gestão Entendi. Então, no final, acho que você está dizendo tem uma questão de montante investido, né? Se é 0,4 do PIB, né? Para o rodoviário de cargas, como você está falando. E também talvez tenha o como a gente investe esse dinheiro que está sendo aplicado, independente se é 0,4, 0,3 ou 1%. Com certeza. E quando a gente fala dessa destinação eficiente, Amaral, como é que é a relação hoje, como é que você enxerga que deve ser a relação entre, sei lá, NTT, DENIT e as próprias empresas, né, privadas, para poder trabalhar nisso e garantir esse investimento de maneira mais eficiente? Como é que é essa ligação que você enxerga? Tá. Então, assim, o que a gente vê, né? A função ali de coordenação da política pública, ela acaba caindo no Ministério dos Transportes, né? Então, assim, o Ministério dos Transportes tem esse grande papel de ter um olhar, digamos assim, de longo prazo e de estruturação da política pública. O que a gente tem visto e tem sido melhor executado, tá, ultimamente, é exatamente esse olhar de tentar integrar o que é atrativo para investimento privado e o que não, que o Estado realmente tem que bancar ali, porque talvez não tenha atratividade, mas precisa ter esse investimento para a atividade se manter, né? Então, assim, isso tem sido bem costurado, tá? O Ministério dos Transportes tem feito isso bem. A NTT, por vezes, conversa bastante com o DENIT ali de transição de rodovias, algumas rodovias que, por algum problema contratual, lá atrás tiveram algum problema de, digamos, estrutura contratual e acaba que sendo revertida para o DENIT acaba assumindo. Outras que estão na gestão do DENIT e acabam que elas são importantes e merecem um investimento privado, acabam sendo transferidas para a NTT. E existe sim esse bate-bola e tem sido bem feito, tá? Então, assim, isso eu acredito que a gente tem melhorado ao longo do tempo. E só para deixar claro, também tem aquela parte que eu falei.
existe um grande desafio operacional que tem sido deixado de lado, assim. Por isso que eu faço questão de trazer também esse desafio operacional que muitas vezes tem passado, digamos assim, num plano que muitas vezes o setor não tem percebido. O que a gente tem visto com uma frequência, assim, o desafio, a gente falou, o nosso país ele é dependente do modal rodoviário. E o que a gente tem visto com os profissionais do setor. A gente olha para o registro, que é uma grande fonte de dados ali, a gente vê os transportadores autônomos com idade média de 50 anos. E quando a gente olha para os motoristas empregados, em torno de 46 anos. A gente vê ali um envelhecimento dos profissionais, dos motoristas, e não tem ocorrido uma reposição. E aí, por diversos problemas, tá? Tanto de atratividade do setor, de remuneração, ou de fretes melhores, ou condições de trabalho, e aí também traz questão de infraestrutura, segurança pública. Então, assim, esse é um grande problema que a gente vai enfrentar em curto prazo. É o que eu acredito, assim, boa parte dos profissionais que ainda atuam estão se aposentando e cada dia mais fica desgastante para você. Imagina como é a rotina de, sei lá, dos principais condutores aí de mais de 1.000 quilômetros. Então, assim, a gente vai envelhecendo, não vai aguentando o mesmo pique. Então, assim, é um outro desafio que eu vejo que é do ponto de vista operacional, de como a gente fazer que o setor fique atrativo para atrair novos profissionais. A Mods, a gente tem, hoje, acabamos de ultrapassar mais de 100 mil motoristas no nosso ecossistema. E a gente vive, acho que essa base que ela é muito grande, ela vive um paralelo muito semelhante à média do Brasil, né? Nossa média também é entre 50 e 55 anos, a idade dos caminhões também é uma idade, né, avançada, dificuldade de renovação. Então a gente, né, obviamente olha para esse tema e como é que a gente ajuda esse setor também a se modernizar. Né? Então acho que isso vem seguindo. E a própria NTT vem trazendo um pouco de medidas. Né? Então você vê a própria, talvez, o piso mínimo de fretes que veio aí para, né, para ajudar um pouco esse tema, pode ajudar, né, talvez, a tornar o setor mais atrativo para os motoristas, para as empresas. Você enxerga isso dessa forma? Eu entendo assim, sabe? Foi uma reivindicação do setor lá em 2018 que a princípio é ainda muito polêmico, né? Assim, questão de, será que o Estado deveria ou não entrar nisso e etc. Mas acabou se tornando lei. Hoje ainda não foi julgado lá a questão da ADI lá no Supremo. Mas assim, hoje é uma lei que tá em vigor. Mas eu entendo ela principalmente como, digamos assim, uma lei que inicia uma discussão que precisava ser feita, tá? Assim, primeiro até provocação de formação do setor. O que a gente viu na prática, quando a gente começou a discutir, é uma dificuldade muito forte dos transportadores entenderem seus próprios custos. Então, assim, o pessoal, acho que pela tradição, né, entrou no setor porque o pai já foi motorista e deixou um caminhão e ele entrou e quando você pergunta por que você foi por esse... especificamente para esse setor de transporte, porque você escolheu esse e não esse, o pessoal simplesmente veio pela tradição. E na hora de estimar o frete, não conseguiu colocar ali, precificar muito bem quais são os custos e etc. E o piso mínimo minimamente trouxe essa discussão. Falou assim, olha, os seus custos são esses, vocês precisam observar isso. E, claro, né, assim, trouxe também uma obrigatoriedade para os contratantes observar, né? Então, assim, o que a gente vê como futuro, né? Que as coisas comecem a se equacionar a ponto de que o piso mínimo fique uma coisa mais natural possível. Então, assim, é o que a gente busca, que ele acabe equalizando ali, diminua as distorções que existam ainda, porque ainda existem, e que ele fique um pouco mais natural ali pro mercado e, no fim, que o mercado vai acabar absorvendo isso e por fim, controlando melhor do que a gente, né? Que é o que a gente imagina. Perfeito. Ô, Amaral, até uma curiosidade que eu tenho, você falou ali um pouco sobre olhar para frente, né, desse motorista autônomo
não está renovando a base, né? Tá cada 5 que sai, a gente não sabe exatamente quanto tem. Você falou um pouquinho que a NTT acompanha isso. Vocês têm esses dados, essa estatística precisa? Você sabe, olhando uma projeção para o futuro, quanto tempo isso pode acontecer de fato de ter um problema de ruptura, algo aproximado, enfim? Tá. O que a gente tá fazendo, tá? Até Uhum. para deixar bem claro para todo mundo. A gente vem ouvindo das transportadoras, especialmente, essa dificuldade. Ó, tá Perfeito. difícil achar. Cada um olhando ali, talvez, no Uhum. seu micro, né? Tá Uhum. difícil de achar motorista, tá difícil de achar motorista, e etc e tal. E a gente começou a ouvir isso com alguma frequência. A gente falou assim, olha, existem estudos fora, né, de institutos, associações como a IRU, por exemplo, que já apontavam deficiência de motoristas não só no Brasil, mas no mundo. Ele falou, olha, tá começando a, entre aspas, sinalizar para um futuro complicado. Uhum. Então, o que a gente começou a fazer? A gente tem os dados de quem acessa ao setor. Então, o que a gente vê ali, de certa forma, é quantos novos, entre aspas, motoristas ou potenciais motoristas estão entrando mês. Só que a saída a gente só consegue fazer quando a gente faz, de tempos em tempos, um recadastramento Uhum. ou revalidação dos dados, que a gente vê um pessoal ali que... Você não vê mais os antigos, né? Exato, exato. Que a gente fala assim, e aí, ele parou a operação? Ou ele não se renovou porque não sabia que tinha que renovar? Uhum. Ou a gente tem que pegar e trazer isso para uma operação. Então, a gente veio montando, tá? Só para você entender, Zanetti, o que a gente está fazendo? A gente começou a montar um projeto que a gente está estudando a escassez dos motoristas. Então, a gente está Legal. estudando isso lá para conseguir dar um diagnóstico melhor para o setor. Assim, a gente ouve muito, mas isso não está muito estruturado. Então, a gente tem alguns desafios lá, que é o quê? Primeiro, olhando para as nossas bases, a gente... E aí que trouxe entre aspas, uma pulga atrás da orelha, que a gente começou a olhar. Todo mundo está reclamando de falta de motorista, mas a gente vê em torno de 6 mil novos candidatos a transportador autônomo de carga fazendo prova. Entrantes, então. Pô, 6 mil por mês é algo relevante. Uhum. Algo relevante. E por outro lado, a gente vê o pessoal continua a reclamação, que está faltando motorista. Então a gente primeiro pegou esse dado e está começando a estudar, o dado interno nosso. O segundo dado que a gente está começando a olhar dentro desses todos os motoristas ou transportadores cadastrados que temos aqui, quantos efetivamente estão realizando alguma operação de transporte? Então a gente está começando a estruturar isso e também estamos estruturando algumas frentes de discussão, como a agência pode tentar fomentar o ingresso de novos motoristas, transportadores e etc., atacando algumas, digamos assim, algumas frentes que nem sempre são de competência da agência, mas estimulando o setor a resolver. Então, Perfeito. assim, são essas frentes que a gente está tentando estruturar, como o doutor bem colocou, a questão da frota. A gente tem uma frota bem velha, né? Bem velha. Bem velha. A gente está começando a discutir, será que a gente não consegue tentar viabilizar, por exemplo, a substituição de frota, trazendo mais eficiência, etc., para o transporte, mas também tendo uma pegada também social, de sustentabilidade, menos emissão de gás, talvez conseguir um dinheiro mais barato com essa pegada de sustentabilidade disso. Então, a gente está começando a discutir isso, estruturando. A gente ainda não tem, tá? Um diagnóstico assim, ó, Perfeito. em X anos isso vai acontecer. Mas é algo que a gente começou a olhar e vamos tentar ajudar a reverter ali. Porque a gente vê alguns estudos falando que 3, 4, 5 anos a situação vai estar muito ruim. Perfeito. Mas o que eu vejo também por outro lado 3, 4, 5 anos muda tudo. Na era que a gente está, muda completamente as relações, muda a forma de operar, muda tudo, né? O que é certeza é uma tendência. A É. tendência atual ela não é boa. Não né? é Agora, boa. em quanto tempo isso vai acontecer, é difícil precisar. Né? Exato. E se a gente vai conseguir reverter de alguma forma, ou compensar de alguma forma, mudar. Meu, são muitas variáveis, né, Amaral? Porque né, a gente está falando da própria frota. A capacidade que o cara tem de renovar o caminhão ou de comprar outro caminhão depende de juro, depende de preço de ativo, depende de um monte de coisas, né? E a gente tenta na Motis, né, acho que trazer
benefícios para os nossos motoristas, né, de alguma forma. E uma das parcerias que a gente fez é com o próprio Banco Votorantim, né, que é do grupo Votorantim, para dar taxa de juros mais baixas para esse motorista fazer um financiamento ou pegar um empréstimo pessoal. E a gente tem um caso super legal ali aqui no interior de São Paulo, que um motorista que trabalha com a gente há um bom tempo conseguiu, através desse empréstimo, financiar, né, um caminhão para o filho dele. Né? Então, esse é o caso que mais acho que enche os nossos olhos de felicidade, né? De renovação de frota e a entrada de uma pessoa nova, né, mais jovem no segmento. Essas são duas dores que a gente vive no dia a dia. Então, essa iniciativa ainda ela é muito pequena pelo tamanho que é o país, obviamente, mas acho que a gente precisa juntos, né, como sociedade, mundo, né, privado, as empresas e o governo, estar juntos nesse tema que ele é tão significativo, né, por conta da logística do nosso país, né? É um tema complexo e de muita relevância. Com certeza, eu concordo contigo e certeza, não existe solução fácil. Por isso que a gente precisa estar todo mundo envolvido, né? Estado, sociedade civil, empresas e etc. Que a gente, com certeza, temos um potencial melhor para construir uma solução. É o caminho que eu vejo também, viu? E muito legal a iniciativa, assim. Acho que é uma excelente iniciativa de tentar buscar uma taxa de juros menor, mesmo com toda essa complexidade que a gente está enfrentando hoje, né? Então, assim, realmente faz todo sentido. E também traz uma provocação, né? Não estou dizendo, não é defendendo o governo, nem nada, assim, nem A, nem B, que nem é meu papel, mas é uma das coisas que eu fiquei assim, meio, poxa, sei lá, um pouquinho antes das eleições a gente teve, por exemplo, um auxílio caminhoneiro. Perfeito. Para aquela situação que a gente estava vendo ali de volatilidade do preço do diesel e etc., porque dava R$ 6.000 por caminhoneiro, transportador autônomo de cargas, inscrito na RNTS. Aí eu fiz uma conta assim, besta, alguns bilhões, né? Falei assim, nossa, isso aqui, certo, foi dado por uma situação que, em tese, era para compensar a volatilidade ali do preço de diesel, mas se a gente parasse para pensar, pô, esses bilhões que foram investidos, se fossem, desculpa a brincadeira aqui, mas fosse um sorteio de caminhão, quantos mil caminhões novos, zero, seriam entregues ali só com esse dinheiro? E que muda um pouco a realidade. Então, assim, talvez a gente precise repensar um pouquinho ali nessa questão de como empregar também o dinheiro para ajudar, dinheiro público, subsidiado, para ajudar numa renovação de frota, assim. Eu acho que é importantíssimo. Esse trabalho ele é de fato grande, complexo, mas de fato de muita relevância, né, Zanetti? Exato. Ô, doutor, Amaral, eu queria puxar um tema aqui. Amaral, você falou um pouquinho lá no início sobre os investimentos públicos e privados, né? De pegar a principal malha que mais gira, tem mais incentivo de repente a conta fecha mais para o privado, tem outros locais que nem tanto. Olhando agora a parte das concessões, é uma curiosidade grande, assim, eu queria entender um pouquinho quais os indicadores que a NTT acompanha de uma concessionária, por exemplo, né, de uma estrada pedagiada. Quais são os indicadores que vocês olham? A gente vive muito o mundo de indicadores, né, doutor, no dia a dia, e é uma curiosidade grande de entender um pouquinho como é que vocês conseguem controlar isso por meio de indicadores no dia a dia da NTT. Tá. Então, assim, bom, os contratos, em geral, eles têm indicadores de qualidade de serviço. Então, dentre esses indicadores, a gente vê, por exemplo, qual que é o percentual que estava previsto de investimento e qual efetivamente foi executado, percentual, por exemplo, de sinistros de trânsito que a gente vê. Então, segurança viária é um deles que compõe digamos assim, a avaliação da agência, segurança viária, a gente acaba que acompanha isso também. Como eu falei, a razão entre o percentual que estava previsto de investimento e o investimento, tempo e cronograma de execução de eventuais investimentos que estavam previstos inicialmente no contrato. Deixa eu ver o que mais, que tipos de indicadores que a gente vê. Avaliação do usuário. Então, no fim, acaba que a concessão ela extrapola, diferentemente do investimento ali, talvez público, né? Ela extrapola a questão de só investimento em infraestrutura. As concessionárias acabam prestando diversos serviços ali. Então, dentre esses serviços, por exemplo, tem vários de atendimento ao usuário. Então, não só de sinistro, às vezes, uma curiosidade que tem em algumas cidades, o pessoal acabava levando mulheres próximas à hora do parto ali, por exemplo,
para a rodovia. Por quê? Tinha atendimento médico. Então, a gente vê ali, isso também é avaliado pela agência, os atendimentos médicos, como é feito, o que é feito, a resposta. Questão de conectividade, algo novo que a gente tem trazido. Até por meio da política pública tem incentivado a questão de conectividade nas rodovias. Então, tudo isso é avaliado no âmbito dos contratos. Mas aqui que eu também trago que é um contraponto. Os contratos, eles surgem em épocas distintas e precisam disso, né? Porque a gente precisa dar uma garantia, uma estabilidade, a segurança jurídica para os investimentos de longo prazo. Senão, a gente não viabiliza grandes aportes ali em infraestrutura. Então, assim, alguns foram feitos em outros momentos e mesmo se a gente olhar em curto prazo, sei lá, 5 anos atrás, a tecnologia mudou completamente. Então, a gente olha assim, é um desafio você modelar um contrato e avaliar a qualidade e a prestação desse serviço, olhando para um contrato que foi feito, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás. E ele vai durar 30. E um contrato que a gente acabou de modelar agora. E que a gente já está com esse olhar, vendo o que tem aqui, quais são as demandas dessa sociedade agora, que são diferentes. Hoje fala de conectividade. Talvez o que a gente tinha de conectividade nos primeiros contratos ali era aquela chamadinha ali no orelhãozinho, um callback, que você pegava ali e ligava. Pô, hoje ninguém faz mais isso. Então, assim, a demanda e a necessidade vai mudando. Então, a gente tem diversos indicadores de segurança, de aplicação, de investimento, qualidade da rodovia, pavimento. Tudo isso é feito nesse indicador, por exemplo, de qualidade do serviço, qualidade de pavimento, geometria da via, sinalização, segurança viária. Tudo isso compõe esse indicador, por exemplo. E ele faz parte lá da avaliação de cada um dos contratos, mas cada um dos contratos também tem algumas diferenças ali. Então, assim, o que a agência também faz com olhar para, digamos assim, trazer a necessidade atual para um contrato que talvez não foi pensado assim lá atrás. Então, primeiro, a agência fez uma revisão de todos esses normativos da parte de infraestrutura e praticamente concentrou em 5, né, que são os RCRs. Então, são 5 grandes resoluções que avaliam ali o que os contratos precisam ter. E acaba que tem as revisões, né? Então, que a agência acaba fazendo a cada 5 anos uma revisão ali do que a gente precisa alterar, do que a gente precisa mudar e faz também a avaliação ali dos reequilíbrios contratuais. Até para deixar justo o que a gente está exigindo de novo, que não tinha previsão. E claro que isso acaba sendo passado para a tarifa e remunera a concessionária, né? Então, assim, o que eu vejo existem sim os indicadores que a gente acompanha, mas existe também essa dificuldade da gente ir avaliando o que a sociedade tem exigido, e nós fazemos parte disso, né? Perfeito. E como a gente vai olhar isso aí para frente. Então, a gente está sempre buscando ali inovar, consolidar, porque é um desafio. Você, por exemplo, hoje a agência tem 31 contratos de concessão. Cada um tem N regras, N implementações. Então, a gente tenta trazer isso para a nossa realidade atual, porque a sociedade está querendo e seguir em frente. Então, assim, sim, a gente tem os indicadores, a gente tem acompanhado qualidade, etc., segurança, mas realmente é um desafio a gente manter eles sempre atuais e às vezes até comparar o que uma concessão faz com um serviço que às vezes de infraestrutura que é só basicamente manter a infraestrutura funcionando. Legal. E ampliando um pouco o leque, né, sobre o tema de pouco talvez de fiscalização que você está falando, Zanetti. A NTT, assim, ela é fundamental no processo de fiscalização, né, das diretrizes, das normas, das leis, né, que tem dentro do transporte, né, terrestre. Como é que você enxerga hoje, Amaral, a nossa maturidade, né, de fiscalização, né, dentro do país? E como é que você está enxergando os próximos passos de evolução disso, né, desse processo, né, de maturidade de fiscalização? Tá. Pô, é excelente essa pergunta, porque o que eu vejo, assim? Eu vejo que nós estamos talvez no melhor momento de maturidade, tá? E por que isso? Assim, a gente vê, como eu bem coloquei, assim, a agência é relativamente nova, mas a gente vê o amadurecimento do corpo
técnico e também o amadurecimento das informações que a agência tem. Então, assim, a gente está numa era que o serviço público, a administração pública passou a ter acesso à informação que antes a gente não tinha. Então, assim, o que a gente começou a ver? A gente passou a ter informação mais precisa das concessões. Então, de forma automática, integrada, não só, entre aspas, planilha para lá, o documento para lá, documento para cá, o que às vezes demorava meses para acontecer, ou anos para acontecer. Quando você olhava e analisava o dado, ele já estava velho. Então, o que a gente tem hoje é praticamente uma transmissão automática das informações, dados, que geram, as decisões de acompanhamento de contrato e etc., muito mais próxima, forte. E a gente também está vendo, por outro lado, uma revolução tecnológica, né? Então, o que a gente está, não só no país, mas também na própria agência. Então, o que a gente tem visto? Temos empregado, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas já estão convidados a conhecer o nosso CNSO, que é o Centro Nacional de Operação, que lá a gente tem praticamente a informação das rodovias, ferrovias, transporte rodoviário de carros, transporte de passageiros, todas lá num grande centro de monitoramento. Então, assim, além desse monitoramento que serve ali para pronta resposta ou para grandes crises, isso ali, na verdade, é um big data ali para a agência tomar as melhores decisões. Então, a NTT ela tem empregado, claro, né, evolutivamente, novas tecnologias na fiscalização das concessões. Uma bem nova que, bom, vocês estão vendo aí, todo mundo está acompanhando a questão do Free Flow, por exemplo, que a agência tem investido. Não sei se vocês conhecem também, a gente também... Isso foi tudo num sandbox, tá, pessoal? A gente tem uma resolução relativamente nova da agência, que a gente estabeleceu um ambiente experimental, que é o sandbox, que a gente pode suprimir durante a vigência do sandbox algumas regras para verificar evoluções, né? Desculpa, assim, por exemplo, Free Flow, por exemplo, suspender algumas regras para verificar uma tecnologia aplicada e que a gente acompanha e fiscaliza por meio disso, apesar da pessoa pensar, não, só é um pedágio. Não, não é só um pedágio. Quando você está passando ali, a gente está tendo informação, latitude, longitude, veículo que está passando. A gente linka isso, por exemplo, quando é um transporte rodoviário de cargas, ao manifesto que está atrelado àquela viagem. E a partir disso, a gente começa a destrinchar uma fiscalização completa por um registro de passagem. Então, o Free Flow é uma delas. O HS-Win é outra, que é a pesagem em movimento. Eu não sei se vocês puderam acompanhar também. Foi um sandbox também da agência. Que a gente testou e praticamente encerrou agora, em julho. A gente testou a primeira balança que pesa em movimento na velocidade diretriz da via. Então, a gente tem hoje praticamente 4 balanças instaladas, que pesam até 90 km por hora, sem a gente precisar parar o veículo, sem fuga. Muito interessante. Pô, isso muda. Por que eu falei isso? Isso muda completamente a nossa percepção de fiscalização. O que a gente achava que fiscalizava de excesso de peso em balança tradicional, a gente começou a olhar os dados e falou assim, cara, a gente não fiscalizava nada. O que a gente achava... E acaba que é uma das distorções do país, a gente acabava fiscalizando quem achava que estava correto. Ela falou assim, o transportador que acha que está correto, passa na balança, por digamos assim, infelicidade, ele pode ter tido algum deslocamento de peso no eixo, por exemplo, de carga para o eixo, e aí, pô, tomou uma autuação por excesso. Quem já sabia que estava errado, simplesmente evadia, porque compensava. Então, isso, a gente está mudando essa realidade. Então, a gente começou a fiscalizar praticamente 100% do fluxo, sem reduzir a velocidade da via. Também, como eu falei, a gente está ali olhando não só praticamente o peso, mas acaba que a gente pega todas as informações e faz um cruzamento. Então, ali eu estou vendo peso, estou vendo o manifesto, estou vendo o piso, estou vendo o RN. Então, começa a ver uma gama de informações que antes eu não tinha. E a gente começa a fiscalizar, e não só fiscalizar. Acaba que isso vira também um grande input, né, de informações para a gente voltar e retroalimentar a resolução.
Então, eu falei assim, será que a gente está regulando de forma correta? Será que as nossas normas estão de acordo com o que a sociedade precisa? Será que isso aqui a gente não pesou a mão por um outro momento, que era homem pista, e agora não faz sentido eu ter isso? Então, eu acho que a gente está no melhor momento, sendo bem sincero, e estamos revisitando tudo isso e de ter uma baita fiscalização na NTT de todo o setor. E você falou um pouco de concessões, né? E trazendo um pouco para o lado que está mais no dia a dia dos transportadores, acho que isso vale também para fiscalização, por exemplo, com seguro de cargas, com pagamento eletrônico de fretes, piso mínimo e tudo que envolve talvez o dia a dia também né, que tem interface com os transportadores, imagino. Com certeza. É o que a gente tem feito, por exemplo, em todos esses pontos, tá? Explicando um pouquinho mais aí do transporte rodoviário de cargas, até para aprofundar um pouquinho o que a gente tem feito. Como eu falei, vocês lembram que eu falei lá um tempo atrás, quando eu estava na fiscalização, eu fui provocado pelo meu antigo chefe para estruturar um projeto de fiscalização eletrônica. Isso aí aconteceu mais ou menos em 2012. Olha como as coisas acontecem. Mais ou menos 2012. Lá eu tinha o desafio de fazer o quê? Tentar tornar a fiscalização da agência o mais digitalizado ou mais eletrônico ou eletronicamente possível com o que a gente tinha. E como vocês bem sabem, o transporte ainda é muito analógico, digamos Perfeito. assim. Então a gente tinha ali muito papel e eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Como eu vou começar a digitalizar uma fiscalização? Na época a gente tinha em torno de 500 fiscais para fazer transporte rodoviário de cargas e transporte de passageiros, considerando excesso de peso também. Já era pouco. Hoje a gente tem em torno de 300, que piorou. Mas o desafio vem de inovação e tecnologia. Então, nessa época, eu fui provocado e a gente começou a discussão de como digitalizar os documentos fiscais eletrônicos de transporte. Então, a NTT começou a fazer parte de fóruns lá com os fiscos estaduais de desenvolvimento dos documentos eletrônicos. Então, a gente veio numa caminhada muito forte, muito próxima do fisco, de trazer informações importantes para o transporte, garantindo, claro, o sigilo fiscal, que eles sempre são bem enfáticos nisso, e levando para a questão do, por exemplo, do manifesto, para a gente começar a olhar a operação e a contratação. Então, a gente começou a desenvolver isso lá em 2010, essa proximidade com o fisco. 2012 isso se intensificou por conta do Canal Verde, a gente começou a instalar os primeiros pórticos de fiscalização eletrônica, que fazia praticamente a leitura da placa por OCR ou via RFID pelas tags. A gente fazia as duas checagens, subia para e ainda acontece isso, tá, gente? Subia para um sistema operador que chama ONI, Operador Nacional dos Estados, que ele meio que alimenta a fiscalização, não só tributária, mas da NTT. Isso gera um evento no ambiente de documentos fiscais eletrônicos. Por exemplo, toda vez que um veículo passa em algum pórtico que está conectado a esse ambiente do ONI, isso gera um evento de passagem. Esse evento de passagem ele tem relevância para o mundo fiscal, porque a partir daquele momento que tem um registro de passagem, você não cancela o documento, porque a operação não está acontecendo. Então ele carimba, como tinha no posto fiscal, cara, ele carimba o conhecimento de transporte e todos os documentos fiscais relacionados naquele conhecimento, tem carimba a nota fiscal, vai até a ponta. E ali você sabe lat long, qual veículo que passou, quando passou, quais são as cargas que estavam naquele veículo. E começa a gerar um ambiente de fiscalização integrado da administração pública. E ali, quando a gente recebe a NTT, em 2022, salvo engano, começou a receber... A gente veio evoluindo, como eu falei, é uma relação, quase que como um casamento, digamos assim. A gente namorando ali no início e chegamos a um casamento. E em 2022, ali, a gente conseguiu ter acesso a todos os manifestos gerados no país. Então, a partir desse momento ali, a gente começou a ter informação de praticamente tudo que acontece e a gente está evoluindo para melhorar o documento fiscal para fins regulatórios também. Então, e respondendo muito essa pergunta aí, o que a gente começou a ver? A gente começou a ter o registro de passagem, a gente começou a fiscalizar o registro, o RNTRC lá na ponta. Então, o transportador passou a emitir um manifesto, um conhecimento e etc., só se ele tivesse ativo no RNTRC.
Isso varia, porque em determinados momentos a gente precisa desligar a regra, liga a regra de novo, para não dar impacto tão gigante nas operações, mas a gente faz isso. E quando desliga a regra, mesmo assim a gente acaba recebendo, então a gente começou a ver o RNTRC, a gente começou a ver o vale pedágio obrigatório, a gente começou, e agora para outubro, que está bem previsto, e a gente vai começar a olhar o piso mínimo de frete por meio do manifesto também, para carga lotação, tá? Então a gente está começando a criar um ambiente de fiscalização do transporte rodoviário de cargas praticamente 100% eletrônico. Isso é o que a gente está Produtividade, inovação tem que trazer, né? Com certeza. Por exemplo, a gente tem em torno de 6 milhões de manifestos mês. Então, assim, imagina isso com 300 pessoas. A gente não conseguiria fiscalizar nunca. Com mais de 800 mil transportadores. Impossível. Então, assim, a gente está trazendo uma mudança no nosso ambiente de fiscalização do transporte rodoviário de cargas, com certeza. Legal. Boa. Legal. Um outro tema, Amaral, que acho que vai um pouco nessa linha também, né, de melhorias, de eficiência, de tecnologia, que a gente fala muito na moto também, que é a questão de segurança, né? Não só a questão de segurança de acidentes, efetivamente, mas segurança nas rodovias brasileiras, né? O que hoje a NTT enxerga como principal ação prioritária, né, para efetivamente ajudar nesse sentido de segurança nas estradas, ô Amaral? O que você enxerga disso? Tá. Primeiro ponto que a gente vê, assim, pequenas alterações. Até participei de um fórum de segurança do TRC, que até a NTC sempre faz o seminário lá na Câmara dos Deputados. E a gente vê, efetivamente, a gente não teve uma grande mudança de efetivo, de pessoal e etc. nas rodovias, em geral, federais, né? Digamos assim. Mas o que a gente viu? Os números acabaram demonstrando um decréscimo dos roubos de carga em pouco tempo. Isso meio que acabou acompanhando o quê? Uma coisa que o Dutra pincelou, que é a questão de seguros. O que a gente viu que teve de mudança? O gerenciamento de risco. O plano de gerenciamento de risco deixou de estar na mão 100% do embarcador, como acabava que era, e começou a passar para o transportador. Na prática, a gente... Porque só pode ser isso, tá? Assim, não teve uma grande mudança e a gente vê uma queda sem grande, digamos assim, participação direta do serviço público ou das forças de segurança nisso. O que a gente começou a ver? A gente começou a ver um decréscimo do roubo de cargas com o gerenciamento de risco, passando para as transportadoras. Eu acho que está muito relacionado, em primeiro lugar, com o feeling do transportador. De saber, pô, eu não vou parar aqui é mais perigoso, ou essa rota aqui, para mim, às vezes é pior. E esse gerenciamento de risco, claro que é em comum acordo, mas acabou que deu mais poder para o transportador decidir. Eu acho que isso já deu um primeiro passo. Tá? Esse aí sem eximir as outras coisas que, Claro, que a administração pública precisa fazer. Mas acho que foi um passo relevante e que a gente já começou a notar alguma coisinha. Segundo passo que eu vejo é importantíssimo, assim, como a gente tem visto, e também está relacionado com condição de trabalho dos transportadores, cara, é a ampliação de PPD, pontos de parada e descanso, assim. Hoje, rodovias concedidas, a gente tem 8. Não é nada. Quase 15 mil quilômetros de rodovia concedidas aí, federais, né? E 8 PPDs é muito pouco. Mas isso tem sido acelerado, tá? Assim, até mesmo pela demanda do setor, por um ponto de parar descanso. Essa discussão de jornada, que acabou que foi bater no Supremo, o tempo de descanso, isso tem acelerado essa implementação dos pontos de parada e descanso nas rodovias federais concedidas. Mas eu acho que cara, é um mínimo que a gente precisa ter. Porque ali digamos assim, uma área que o transportador está suscetível. Então, assim, é o momento que ele parou e vira, entre aspas, um alvo fácil a depender da situação, de ser abordado, de estar em questão de falta de segurança, iluminação. Pô, basta você visitar algum dos PPDs, você vai ver, é diferente. Assim, é área cercada, é monitorada, é controlado o acesso, não entra qualquer um. Então, assim, a concessionária tem esse dever de guarda ali daquele ponto de parada de descanso. E isso muda a percepção de segurança ali no transporte, com certeza. E melhora o planejamento do transportador. Então, esse é um ponto que eu acho que a agência contribui diretamente, tá?
E claro, assim, é inegável que em rodovia concedida tem-se uma melhor capacidade de monitoramento da rodovia. Então, assim, pô, as concessionárias têm praticamente monitoramento de tudo que acontece na rodovia. Porque elas têm que o quê? Cumprir atendimento, como eu falei aqui, de sinistro. Aconteceu o sinistro na rodovia, elas têm o tempo que ela precisa dar o primeiro atendimento, acionar, fazer sinalização da via. Então, acaba que com isso também sempre é compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, a imagem das câmeras, você começa a ter uma percepção de estar mais seguro ou melhor monitorado do que numa rodovia que Uhum. não tem nada. Então, assim, isso ajuda, de certa forma, a polícia ser mais efetiva em casos que, infelizmente, acontecem, né, de roubo e furto à carga. Então, assim, acaba que ajuda nessa percepção. É mais uma coisa que eu vejo ali que a agência consegue ajudar. Então, a melhoria de infraestrutura, conectividade, como eu bem falei aqui, importantíssimo. Assim, às vezes, especialmente em ponto, digamos que o pessoal chama de ponto cego ali, né, que não tem área cinza ali de sinal. Pô, é ali que talvez é o maior risco para uma transportadora passar. É uma área de grande risco ali. E quando a gente aumenta essa conectividade nas rodovias federais concedidas, a gente, de certa forma, também melhora o planejamento da empresa e a capacidade dela de, se ocorrer, também fazer o acionamento das forças de segurança ou até mesmo aquelas forças privadas que eles também contratam para diminuir a questão de risco, né, digamos assim. Então, Perfeito. eu acho que nesse caminho a agência consegue ajudar bastante. E, claro, sempre que a Polícia Rodoviária Federal, que ela fica na rodovia concedida, tem a gente também, claro, né, dá a melhor condição de infraestrutura possível para eles estarem lá, né? Então, Eu lembro de algumas vezes que eu fiz Brasília, São Paulo ou Brasília, interior de São Paulo, de carro. E é indiscutível a qualidade das rodovias a depender do local que você está, né? Você sai de Brasília, passa por Goiás, entrou em Minas, começa a ficar complexo. E aí, quando você entra em São Paulo, parece que você muda de país, né? Então, de fato, isso muda o jogo, né? Claro que tem que ter todo um pensamento, né? Para quem você vai conceder, o plano futuro, os pedágios que impactam diretamente no final a sociedade também, mas, de fato, tua visão é uma visão positiva sobre as concessões, né? Pelo que eu entendi. com certeza. Legal. Você me permite fazer a última pergunta ou você quer fazer? Claro, pode seguir, doutor. Senão daqui a pouco puxa a nossa orelha ali, ó. 54 minutos. Foi Pode muito seguir. rápido. Pô, eu olhei ali e me voando, né? assustei. Normalmente eu brinco aqui, falo, faz a última que depois ou eu faço aqui, depois você fecha. Agora não dá nem tempo. Não vai dar tempo. Boa. Na verdade, não é uma pergunta, acho que é uma dica que eu queria que você desse aí para quem nos assiste, principalmente para as transportadoras, seja para o transportador que tem menos de 4 caminhões, para um ETC, né, mais estruturado, ou para uma empresa grande, frotista. O que você pode dar de dicas, né? Acho que para que essas empresas se tornem cada vez mais sustentáveis, para que elas, né, se perdurem. A gente sabe que o cenário das transportadoras do Brasil não é um cenário muito positivo financeiramente falando, né? E ademais, além de tudo que vem entrando aí, seja de regulação, seja, né, de mudanças, quais são as dicas talvez que você pode dar para esses donos de empresas para perpetuarem mais o negócio? Excelente. Dutra, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, e talvez seja a forma que a agência consiga mais ajudar o setor, né? Então, a gente, como eu falei, a gente passou a receber muita informação, muito dado, né? Estamos transformando em informação, a verdade é essa. Agosto, final de agosto, início de setembro, a gente está previsto publicar um primeiro painel com toda a movimentação de carga do país. Claro que a gente não vai expor qualquer transportadora, nem nada disso, até por questão de segurança, LGPD, comercial. Mas por que eu estou falando isso? Assim, acho que a principal coisa que a gente ajuda é dando acesso à informação, para ele tomar a melhor decisão possível. Então, o que a gente vê? Quando a gente fala transporte rodoviário de cargas, cara, não é igual. A verdade é essa. Cada operação é diferente. Cada realidade é diferente. Quando a gente olha para o setor, talvez a gente tenha costume de ver grandes transportadoras pela relevância, etc., como elas fazem. Mas quando você olha para a realidade, 95% dos transportadores são equiparados a TAC.
Então, eles têm até 3 veículos automotores. Cara, olha a realidade. Eles falam assim, não, mas 3 veículos automotores. Não, mas é veículo velho. O perfil deles é muito semelhante ao de TAC. Então, praticamente é um TAC que se pejotizou. Então, 95%. Pô, 5% são de grandes empresas. Então, a primeira coisa que eu vejo de grande incentivo primeiro, a partir do momento que a gente publicar, olhem com carinho as informações. Analisem se vale a pena continuar no segmento que você opera, ou se vale, às vezes, mudar. Talvez valha a pena você mudar. Eu opero, sei lá, pro agro, mas pô, no setor X da indústria está melhor. E essa é uma decisão que hoje talvez não tenha. Talvez uma informação que talvez o transportador não tenha para tomar, né? Então, assim, acho que a primeira grande dica, digamos assim, que eu dou fique de olho nos próximos meses aí. Até início de setembro a gente vai lançar. E eu acho que isso vai ser um baita indicador para o setor. Falar assim, olha, aqui eu preciso investir, aqui a gente tem essa diferença. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que os veículos que operam são veículos mais velhos. Talvez a gente tenha que atuar aqui com a renovação de frota focada no setor ou focada na cadeia produtiva. Então, a gente vai dar um outro olhar para o empresário decidir a melhor forma de alocar recursos. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou tentem ao máximo estar compliant com a regulação. Porque, como eu falei, a gente tem a missão de fiscalizar e a nosso, digamos assim, poder de fiscalização está ampliando, até mesmo por própria demanda dos autônomos, etc., os movimentos que eles fizeram. Então, assim, a NTT não está aqui para multar ninguém. A gente gostaria que não tivesse multa, mas que é um caminho que naturalmente deve ocorrer com a quantidade de informação que a gente vai ter, vai aumentar. Então, assim, tenta estar mais adequados à regulação possível, tenta observar ao máximo os direitos dos transportadores, tentem avaliar a questão financeira e, como eu bem coloquei aqui, isso tem feito total diferença. E o que a gente vê muito é a questão de financiamento e capital de giro tem sido algo bem relevante ultimamente, até por questão da taxa de juros que a gente tem hoje. Então, assim, na prática, muitos transportadores acabam, ETCs em especial, acabam tendo que financiar ali a operação, porque elas vão receber, sei lá, 120, 160 dias depois o frete do que ele foi realizado. Então, ela precisa ter um capital de giro relevante e o cenário que a gente está vivendo realmente está estrangulando os custos das empresas. Então, assim, a informação eu acho que vai trazer um bom sinalizador e também fica uma dica, né? Então, para o setor, assim, avaliem isso também que tem oportunidades de trazer um crédito melhor, de reduzir o risco do crédito. Então, assim, os documentos fiscais vão acabar virando lastro para operações financeiras também. Isso é o que eu tenho visto aí de, digamos, futuro recente. Muito bom, muito legal. Zanetti, considerações finais, sua parte? Não, só agradecer ao Amaral, a presença dele aqui. Acho que bastante curiosidade que eu tinha aqui também, Amaral. Acho que foi bem esclarecedor aí. Te agradecer a parceria, agradecer você também, Dutra, pelo convite aí. Tô muito satisfeito aí, viu? Legal, a gente só sai daqui com a data do próximo marcada pra você estar aqui com a gente. Perfeito, pode combinar. Então, tá bom. Amaral, puxa, puta prazer, cara, ter você aqui com a gente. Muito legal mesmo. Né, acho que eu vi diretamente de quem tá dentro aí de um órgão tão importante pra gente aqui pro desenvolvimento do nosso país. E me deixou com, né, acho, com mais esperanças aí de que a gente vai ter, né, algo cada vez mais produtivo, eficiente, porque a gente né, a Mots né, você falou um pouco sobre tamanho de transportadoras no Brasil, né, 95% equiparados a TAC, e quando você pega, os maiores transportadores do Brasil não devem ter 2,5% ou 3% do mercado de transportes, né? É um negócio completamente pulverizado. Exato. Né? A Mots, né, em pouco tempo, em 5 anos de casa, né, a gente já tem um tamanho bastante representativo, mas a gente também não tem 1% do mercado. Mas acho que, né, fazendo parte de uma empresa, né, acho que tão sólida no país, né, como a Votorantim, a gente tem né, o dever de ajudar nessa mudança, nessa, né, formalização do setor. A gente compartilha muito, né, disso com vocês também. Então, essa proximidade também, acho que de grandes empresas com o setor público, acho que é algo que a gente acredita que é muito importante também para
para a evolução do nosso país. Então, muito obrigado de estar aqui com a gente de novo. E se quiser deixar qualquer recado aí para quem ouve a gente, fica super à vontade. Obrigado, Dutra. Obrigado, Zanetti, mais uma vez. É um prazer estar aqui. Passou muito rápido a conversa. A gente poderia falar muito mais, mas eu entendo do tempo. Agradeço e passo o recado para todos vocês. A NTT está de portas abertas para ouvir o setor. Convidamos vocês a conhecerem também a estrutura da agência, ver de perto esses projetos, estarem mais próximos. A gente pode ter uma rodada com o setor, com vocês, com os embarcadores também, que são tão importantes, para a gente mostrar os nossos projetos, onde a gente quer chegar, com mais profundidade, com detalhes, e também tirar as dúvidas do setor. Como eu falei, a função da agência não é ser entre aspas, o bicho-papão que vai lá e... mas de tentar tornar o setor mais justo e a concorrência mais leal possível. Então, assim, é um desafio, vocês bem colocaram. Então, assim, sintam-se convidados, a NTT está de portas abertas e espero poder voltar aqui novamente. Legal. Muito bom, obrigado mais uma vez. Para a gente fechar o episódio, só dar um tchau para aquela câmera lá. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, até mais. Um abraço.